Boa noite, pessoal. Boa noite. Estão entrando aí. Boa noite, boa noite. Jesus nos abençoe. Amém. Bom, gente, nós estamos começando o culto 108. Já vi que o Galo entrou. Então, o pessoal que está entrando, se puder, dar um retorno para a gente sobre o áudio. Boa noite, boa noite. Boa noite, Jojó, querida. Vi a Jojó entrando Ei, ali. Josó, Boa noite, gente. o som tá bom? Solange, querida. Boa noite, boa noite. Som ótimo, maravilha, então. Vi que o Galo colocou ali. Então vamos em frente. Vamos começar. Bom, pessoal, nós estamos começando hoje, no culto 108, um novo capítulo. Capítulo número 18 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, para quem está acompanhando conosco no texto, hoje é bem fácil de achar. Para quem está chegando, nós passamos pelo texto de O Evangelho segundo o Espiritismo de forma muito simples, numa dinâmica sequencial e trazendo alguns comentários. E aí, hoje vamos começar o capítulo 18. Eu nem falei o título, né? Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Passagem importante, gente. Quer falar mais alguma coisa? Bom, pessoal, então antes de nós começarmos o nosso culto, vamos fazer uma prece, uma oração. Acho que hoje, gente, tendo em vista essa movimentação espiritual que está acontecendo com essas festividades que muitas vezes desequilibram um pouco, então vamos fazer uma prece especial, pedir a intervenção de Jesus nas nossas vidas, nas nossas cidades, nas nossas casas, porque Jesus sempre está conosco. Nosso Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita misericórdia, de infinita justiça, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Em nome de Jesus, o nosso divino amigo, o nosso Senhor, Salvador e Redentor, o Príncipe da Paz, a luz do mundo, o pão da vida, o Cordeiro Santo, o Cordeiro de Deus, o amado das nossas almas, todos nós nos reunimos aqui nesta noite, com os nossos corações transbordando gratidão e felicidade, Mestre, por estarmos aqui reunidos em Teu nome. E sempre, Jesus, todos nós, ajoelhados espiritualmente, implorando a Tua presença aqui conosco, implorando para que os nossos corações queimem diante da presença do Teu Santo Espírito. Mestre, neste momento em que o mundo festeja, neste momento em que as atenções muitas vezes são desviadas para as bobagens da matéria tão passageira, para as ilusões dos vícios, para as ilusões da sensualidade. Todos nós que estamos aqui, Jesus, queremos, num único pensamento, pedir a Tua intervenção nas nossas vidas. Todos nós, Mestre, queremos pedir proteção nesse momento em que as vibrações ficam um pouco mais baixas, normalmente por causa das situações um pouco indelicadas, dos desejos um pouco mais baixos. Tudo isso abaixa a vibração, Mestre. E nós queremos pedir para nós mesmos, para as nossas famílias, para as pessoas que nós amamos, muita proteção em Teu nome, Jesus Cristo de Nazaré. Ajuda-nos, Senhor, neste momento a continuar trabalhando, a ter paciência. Ajuda-nos, Mestre, todos nós, a não entrar em sintonias menos felizes e, mais uma vez, mais baixas. Ajuda-nos, Jesus, a manter o foco na Tua presença, na Tua imagem linda. Ajuda-nos, Jesus, na compreensão de que o que é espiritual sempre vale mais a pena do que aquilo que é material e materialista. Ajuda-nos, Jesus, nesse momento, todos nós, para que nós sejamos capazes de manter uma conduta caridosa, carinhosa e equilibrada. Sê conosco, Mestre, nesses momentos. Ajuda-nos, Jesus, nos desafios da nossa vida cotidiana. Ajuda-nos, Mestre, no exercício da paciência, da humildade, da abnegação, da indulgência. E ajuda-nos, Senhor, nós te pedimos isso ajoelhados, a compreender na presença de todas as pessoas que significam obstáculos nas nossas vidas
o teu amor e as provas e as expiações de que os nossos espíritos precisam para brilhar muito mais. E finalmente, Jesus, ajuda-nos a amar todas essas pessoas que muitas vezes tornam as nossas vidas mais difíceis ou tornam os nossos dias um pouco menos alegres, nunca menos felizes, mas momentaneamente menos alegres. Nós chamamos muito, Mestre, e apesar de sabermos que são longos os nossos débitos e que o nosso passado é cheio de delitos, nós te dizemos mais uma vez que as nossas esperanças estão fixadas no teu nome, Jesus Cristo de Nazaré. E é com essa esperança, Jesus, que todos nós aqui, ajoelhados espiritualmente, te dizemos: Hosana a Deus nas alturas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Mais uma vez, todos nós aqui te amamos muito, Mestre. Sê conosco no nosso Evangelho e por toda a eternidade. Que assim seja. Assim seja. Bom, João Pedro vai ler para nós, então, o início, que é o item número 1. Vamos ver se tem mais. Tem um item número 1, que é a passagem evangélica, né, de Mateus. Isso. Então vamos ficar Vamos nela. nele. Aí eu vou lendo por parágrafo, porque a passagem é mais longa. Bom, pessoal, então vamos começar a leitura aqui do capítulo 18 de O Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Esse é um momento, uma passagem evangélica muito debatida, muito controversa, e nós vamos refletir sobre ela hoje. Então, começando com o trecho do Evangelho que Kardec retirou do Evangelho de Mateus, capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 14. Então, a parábola do festim das bodas. Falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar o casamento de seu filho, enviou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. O rei enviou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem darem importância a isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram os servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Apesar que eu acho que essa parábola é bom ler ela completa, né? Vamos ler ela até o fim, gente. Então, disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas não eram dignos os que para ele foram chamados. E depois, às encruzilhadas e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. O rei, em seguida, para ver os que estavam à mesa, e percebendo um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Evangelho de Mateus, capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 14. Bom, primeira consideração que nós temos que fazer é que o próprio Jesus disse que ele não poderia dizer as verdades todas ao povo, porque àquela altura eles não iriam compreendê-lo. O que não aconteceu com os discípulos mais próximos, não foi assim? Isso está onde? A gente tem um momento no Evangelho em que Jesus está falando por parábolas, no Evangelho de Mateus,
disso que o Geraldinho está falando. E aí, quando eles entram na casa, possivelmente a casa de Simão Pedro, eles perguntam a Jesus por que Jesus não falava para todos eles abertamente. É assim que está a Exato. tradução bíblica. E aí Jesus fala para eles que a eles havia sido dado conhecer desses segredos, desses mistérios das escrituras sagradas, mas não às outras Não ao pessoas, populacho. não ao populacho. E aí, com uma explicação do profeta Isaías de que supostamente, dentro da figura, tá, gente? Os seus olhos estariam fechados, seus ouvidos estariam ouvidos e o coração não estaria disposto para entender. Porque se o coração tivesse disposto para entender, eles ouviriam, eles veriam, ouviriam, entenderiam E com o coração, sentiriam. sentiriam com o coração e Jesus os curaria. Exatamente. Então, primeira questão aqui que nós já estamos entendendo que Jesus está contando todo o desenrolar do que houve desde a primeira revelação, Exatamente. não é? Que se deu com Moisés. Exatamente. Moisés é o missionário da primeira revelação divina aos homens terrestres. Nós estamos falando da terra. Muito bem, ele foi escolhido para tanto. E ele revela a missão da justiça. Exatamente. Né? Ele escreve os 5 primeiros livros do Velho Testamento, que são chamados de Torá, não é isso? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Êxodos, Levítico, Números, Deuteronômio. Deuteronômio. Muito bem. Então, o próprio Moisés, no livro de Gênesis, vai contar de forma bastante resumida a formação da Terra. Né? Começa desde a formação da Terra. Tudo isso, minha gente, Emmanuel vai revelar no livro A Caminho da Luz, que foi coordenado por Jesus há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás. Exato. A formação da Terra, todas aquelas forças telúricas, até que se acalmasse a própria Terra, até que se formassem os mares, até que a atmosfera ficasse mais rarefeita e respirável para surgirem as primeiras formas de vida. E de lá para cá, transcorreram-se 4 bilhões e 500 milhões de anos. Então, num primeiro momento, o rei, que aqui está representando a figura divina, né? Deus, convida para as bodas de seu filho. Né? Convida para as bodas de seu filho. Mas o que acontece? Isso que o João acabou de dizer, que os olhos estavam fechados, a boca e o nariz, as orelhas, os ouvidos estavam fechados e o coração também estava desatento. Os primeiros chamados não compareceram às bodas. Não aparecendo. Não, olha só, quem são os primeiros chamados? O primeiro povo na Terra que assume, de fato, dentro da sua cultura enraizada, a figura do Deus único. Então, obviamente, servos do Senhor, não é? É o povo hebreu. O povo hebreu foi o primeiro chamado. É por isso que Emmanuel vai dizer que eles são aristocracia. Exatamente. Emmanuel vai dizer, quando ele comenta no capítulo 11 sobre a civilização hebraica... Eu acho que 11 é Roma, acho que 10 talvez, né? 10? 11 é Roma, que a gente estudou bastante. Não, exato, é o capítulo 10. Ele vai dizer que os hebreus são a aristocracia espiritual da Terra. Porque eles foram o último povo degradado de Capela, portanto, eles já tinham muitos conhecimentos espirituais, sabiam que Deus era um só, mas se fecharam no orgulho e no egoísmo de se considerarem a raça eleita, ou a etnia eleita, como hoje nós dizemos. Então, eles ficaram de Moisés até a chegada de Jesus 1.500 anos. Pois Esperando a chegada do Messias. O interessante é isso. Eles esperavam a chegada do noivo, o Messias é o noivo.
das bodas, né? Jesus Cristo de Nazaré, o Salvador, o Messias, tão esperado, seria justamente o noivo. Por isso que a parábola é a comemoração do casamento do filho. Do filho. Deus, esse rei, e como o Geraldinho está falando, Exatamente. Jesus, o noivo. Isso é importantíssimo para entender a Bíblia. Então, quem que seria a noiva? Pois é. Essa que é a grande Exatamente. questão. A noiva, gente, ela, neste caso, estava representada ali, em primeiro lugar, pela própria Galileia, pela própria Judéia. Quer dizer, a primeira região que receberia o noivo. Né? Os habitantes ali da Galileia, da Judéia, da Samaria, aquelas regiões ali no entorno do lago de Genezaré, do Rio Jordão, também nas encostas do Mediterrâneo. E com foco principalmente na Judéia. Né? Principalmente na Judéia, onde nós temos a cidade de Jerusalém. E a cidade de Belém. Né? E também onde nasceu Jesus. Né? A cidade de Belém. Muito bem. Então, vejam bem, o que acontece? Na parábola, este povo que foi convidado não comparece. Pois é, não quer ir. Não quer ir. Eles são chamados. Não é? Eles são chamados, mas não vão, porque desprezam o noivo. A princípio, eles não consideram que Jesus é o noivo. E até o matam, não é? Aí é interessante que o Geraldinho está lembrando aí um outro capítulo do Evangelho de Mateus, quando a gente tem aquela parábola dos trabalhadores da vinha que não querem, o rei arrendam a vinha, né? O dono da terra arrendam a vinha. Aí a outra parábola, que é o mesmo sentido que o Geraldinho está trazendo com outra figura, quando aqueles trabalhadores não querem dar o fruto, né, não querem devolver o fruto da terra, e aí, por último, esse dono da terra manda o seu filho e eles matam o filho, pensando, agora a gente vai ficar com a herança. Exatamente. O Geraldinho lembrou, são duas parábolas que dizem muito sobre esse caminho da humanidade, é isso mesmo. E aqui fala que mataram o servo. Porque aqui é interessante, porque como o Geraldinho falou, até é interessante ler o texto, porque eles, porém, sem darem importância a isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Olha aí, os fariseus, os saduceus. Outros pegaram os servos e os mataram. Exatamente. Os servos. Olha isso. E aí são quem? São seguidores. E os profetas, são todos seguidores, exatamente. Os próprios seguidores iniciais ali de Jesus. Vamos lembrar que o primeiro a ser martirizado depois do Cristo foi Estevão. E a gente precisa considerar, por exemplo, que Elias foi morto. Né? A tradição é de dor, de sofrimento. O enviado por Jesus para abrir os caminhos, que foi João Batista, o precursor, também foi morto. Exatamente, também foi morto, foi decapitado. Então, foi decapitado. E ele era primo de Jesus, 6 meses mais velho que Jesus. Só que ele trabalhou anos na frente de Jesus para preparar o caminho né, do Messias. E olha que interessante isso, que o Geraldinho está falando, olha o texto, gente, os outros pegaram os servos e os mataram depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Exato. Sofreram muito. Sofreram muito. E nisso que o Geraldinho está falando, e aí ele vai se lembrar disso, é interessante, gente, a gente pensar que lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, nós temos as 3 gerações. Então, 14 gerações de Jesus até Davi, 14 de Davi até o exílio da Babilônia, que é quando ele fala, ó, o rei se tomou de cólera e mandando contra ele seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então, ó, 14 gerações de Abraão até Davi, 14 gerações de Davi até o exílio da Babilônia e 14 do exílio até o Cristo. Então, perceba, realmente eles sofreram muito e os judeus... 3 etapas. 3 gerações de 14. E os judeus, isso que ele está falando aqui, sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra ele seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. E a gente vê que os judeus sofrem muito já nesse momento do exílio da Babilônia. Exatamente, ficam milhares de anos sem ter uma pátria, né? Só vão ter uma pátria quando retornam à região ali onde hoje é Israel, depois da Segunda Guerra Mundial, quando milhões de judeus foram né, exterminados. Então, veja, realmente, eu acho essa passagem, a minha interpretação, que é uma passagem profética.
Jesus inicialmente fala do passado, de Moisés até ele, mas aqui ele está falando também, prevendo o futuro do que ia acontecer com ele, com seus seguidores, e a partir daí, não é? Só um ponto importante, que quando o Geraldinho, que a gente não consegue ler propriamente o que vocês escrevem, a gente só consegue ver as fotos, mas eu, sem conseguir ler, eu percebo aqui que parece que houve alguma indagação sobre essa questão de serem evoluídos. Quando o Emmanuel fala que que os hebreus são a aristocracia espiritual da terra, o que Emmanuel está dizendo é justamente por eles serem o primeiro povo a considerar um só Deus. O monoteísmo. Essa herança do monoteísmo, toda a humanidade deve aos hebreus. A gente não pode jamais não reconhecer que são os hebreus que trazem essa ideia monoteísta para o nosso planeta. Além dos conhecimentos exatamente, herméticos, exatamente. Não é? Dos profetas, os escritos extraordinários dos poemas de Davi, através dos Salmos. Nós temos também os escritos extraordinários de Salomão, que são os provérbios. As profecias nós de temos Isaías, que lembrar, gente, que a tarefa de Moisés até a chegada do Cristo, ela é reverenciada não somente pelo povo hebreu. Exatamente. Não é? Moisés é considerado profeta e também como fala? Um patriarca. Patriarca do judaísmo, do povo maometano, que hoje nós chamamos de muçulmanos, também consideram Moisés um patriarca, e pouca gente sabe disso, não é? E também os cristãos. Todas as escolas cristãs do mundo, a Igreja Católica Romana, a Igreja Católica Ortodoxa, depois todas as igrejas reformadas, e nós também no Espiritismo cristão. Nós consideramos com muita importância a tarefa dos hebreus, e especialmente a partir, naturalmente, de Moisés, que é considerado aí o missionário da revelação da justiça divina, que vai se desdobrar essa tarefa durante mais de 1.500 anos para a chegada, então, do Messias, que é o Salvador, que é Jesus de Nazaré, que vai trazer a segunda revelação de Deus aos homens, que é a verdade. Aliás, desculpe, que é o amor. Que é o amor. Mas que, por sua vez, vai preparar os caminhos para novos séculos, né? 1.800 anos para a chegada da verdade, que é a terceira revelação, o Espiritismo cristão. E aí nós vamos ver que a noiva vai mudando de lugar, né? Inicialmente, a noiva era ali a região da Galileia, da Judéia, da Samaria, especialmente, como disse o João Pedro, a Judéia, especialmente a cidade de Jerusalém, não é? Só que rejeita o noivo. A noiva é como se a noiva fugisse do altar. Quando o Geraldinho fala isso, a gente até lembra sempre do Fontana, porque ele adora essa passagem, ele sempre fala isso na casa de Chico, lá em Pedro Leopoldo, quando Jesus diz lindamente, e de uma forma profética: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis abrigar os seus membros como a galinha abriga debaixo das suas asas os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Exatamente. Vocês não quiseram, exatamente. Não quiseram. E aí vem o seguinte, é lógico que o plano divino, ele não é estático, gente. Exato. Nós temos que compreender isso. Por que isso? Porque tanto nós, seres humanos, de pouca evolução, que somos nós, criaturas que habitamos ou que habitam um mundo de expiação e de provas, né? Nós, seres humanos, aqui da Terra, somos os seres que ainda fazem jus a ter suas provas e suas expiações. Exatamente. Porque o nosso passado justifica essa necessidade. Exatamente. Então, é natural que
o nosso destino e o nosso caminhar evolutivo aqui na Terra é aquele que vai de degrau em degrau e às vezes tropeçando no degrau, Exatamente. não é? Tropeçando na pedra, desviando do caminho reto para um caminho, vamos dizer assim, menos feliz, para uma trilha na escuridão, uma trilha na mata, saindo do caminho da verdade e da vida, mas aprendendo com a dor, aprendendo Exato. com a experiência, retornando ao aprisco do Pai, Exato. não é? Retornando àquela ovelhinha A ovelha desgarrada, né? que sabe que o seu Senhor, ela só atende o chamado do Senhor e o Senhor vai atrás dela, o pastoreio vai atrás dela, não é? Exato. E ela acaba voltando a esse aprisco. Então, o nosso caminho é cheio de altos e baixos, de tropeços, de avanços e às vezes retrocessos no sentido De moral, estagnação, né? de estagnação moral, de erros, né? Temos acertos também. Então a nossa caminhada ela é turbulenta. Ela não é uma caminhada no sentido florido o tempo todo. Nós vamos encontrar pedras no caminho, pedradas, nós vamos encontrar espinheiros no caminho. E naturalmente iremos nos ferir com os espinhos. Nós vamos encontrar desertos no caminho e sentir a secura dos corações desertos de amor e desertos de caridade, enfim. No mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições, Jesus falou Mas- conosco. Mas nós vamos encontrar também o pouso certo, o oásis, a árvore frondosa que vai nos acolher, que vai nos oferecer sombra amiga, Com certeza. que vai nos dar o alimento do fruto sazonado de amor e de perdão com o qual vamos nos alimentar. Nós vamos encontrar a fonte da água viva que haverá de nos dessedentar sempre. Exato. E essa fonte de água viva será sempre o nosso noivo. É Jesus de Nazaré. A Jesus de Não Nazaré. é? Então, por isso mesmo, o plano divino para nós, ele não é um plano estático. Não é. Foi feito um plano de Jesus vir à Terra, ele próprio o noivo, Exato. não é? Vir à Terra para se consorciar com os humanos terrestres. Se aquele povo todo, ali, habitante da Judéia, da Galiléia, da Samaria e de outras tribos de Judá, estivessem atentos, não com os ouvidos tapados, não com os olhos fechados e não com o coração desatento. E só, gente, o que o Geraldinho está falando é tão importante, e isso tem tanto lastro bíblico, porque lá, isso que ele está falando, essa espera do noivo com vigilância, é Mateus 25, a parábola das noivas, as vigilantes e as que não têm vigilância, Você veja que não que- guardam óleo. O que você está falando tem todo o Olha, lastro João bíblico. Pedro, todas as parábolas Todas, de Jesus, exatamente. elas têm que Amarração, ser estudadas e exatamente. amarradas juntas. Exatamente. Porque uma explica a outra. Exatamente, Não é? o que você está falando Então, totalmente. nós temos várias noivas. Na parábola das noivas se diz isso. Das 10, né? Temos várias noivas. 10 noivas. Mas 5 apenas... prudentes e 5 imprudentes. Exatamente. Metade das noivas foram imprudentes. Ou seja, não ligaram para o noivo e não se cuidaram. Não levaram óleo, né? A lamparina para E- a lamparina. Que a lamparina remete ao quê? Que? A luz acesa. Exatamente, a luz né? acesa, A vigilância, vigilância, a fé, a esperança. Quando você apaga, está na escuridão. Pois é. E elas ficaram pra Então fora. nós temos aí essa primeira noiva que rejeita o Isso Cristo é importante, amarrar isso. nessa perspectiva da primeira hora da vinda do Cristo pessoalmente na face da terra. Nós vamos ter um segundo momento que vai ser fruto do trabalho exaustivo de Paulo de Tarso, apóstolo dos gentios, auxiliado por João Evangelista, que é justamente, em algum momento também auxiliado por Pedro e os seguidores desses 3 grandes apóstolos,
que é o momento em que a noiva se torna Roma, Se torna, se exatamente. torna a sede do Império Romano, onde o cristianismo floresceu de maneira assim espantosa, espalhando-se por todo o Mediterrâneo, Exato. não é? Mas também Roma ficou desatenta. Exatamente. Mais uma Também noiva, Roma né? se distanciou da pureza necessária para levar essa tocha, essa aliança, não é? Aliás, a aliança, o símbolo da símbolo aliança, da que é aliança, outra referência que está muito claramente dita no Velho Testamento, não é? Que é a aliança do casamento entre o noivo, que é Jesus, o Filho de Deus, e a humanidade, que é a noiva, aqui na Terra. Novamente essa humanidade rejeita o Cristo, porque Roma começa a perseguir os cristãos e a matar os Nossa, cristãos. e como, né? Exatamente. E aqui novamente a gente vê esse trecho aqui, né? Que é quando ele fala, né? O Geraldinho tá lembrando. Os outros pegaram os servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Muitos ultrajes. Então nós vemos isso acontecendo em Roma. As perseguições aos cristãos, os circos romanos, onde os primeiros cristãos foram sacrificados com os leões, com os tigres, com também sendo queimados em praça pública, não é? Então, espetáculos de horror aconteceram ali a partir de Roma, aconteceu em Lugdunum, que era a cidade antecessora de Lyon, nas Gálias, né? E aí, em várias outras cidades, isso infelizmente aconteceu. E o Império Romano, que era para ser essa noiva extraordinária, unindo todos aqueles povos de culturas diferentes, de idiomas diferentes, de crenças diferentes. Nossa, Roma é uma cidade muito cosmopolita. Mas que, no entanto, acolheu no coração dos simples e dos humildes, com muita facilidade, a mensagem cristã. E aí, gente, percebam como isso que o Geraldinho está falando tem uma linha. Porque se aqueles lá da Judéia, porque percebam, o profeta Miqueias fala que o Cristo nasceria em Belém, que fica na Judéia. Jerusalém também fica na Judéia. Os da Judéia tiveram muita dificuldade. Onde Jesus encontrou mais acolhimento? Na Galileia. Entre os desprezados, os pobres, os pescadores, os humildes. A mesma coisa que o Geraldinho está falando. Outra noiva, Roma. E outra Jesus coisa, encontra. O único judeu era. Nessa figura de mais próximo do templo, da sinagoga dos fariseus. O único judeu dos discípulos era justamente o que o traiu. Não é nem judeu, o único da Judéia. Porque todos dos 12 apóstolos, 11 são da Galileia, esse lugar desprezado. O único da Judéia é Judas Iscariotes, como o Geraldinho está falando. E aí percebam essa semelhança e esse nível de sintonia, porque se ali no contexto da Judéia, da Galileia, foram os humildes que receberam essa mensagem com mais acolhimento, em Roma os patrícios absolutamente não queriam, os fariseus de Roma, e quem recebeu, como o Geraldinho está falando, o povo humilde de Roma. Inclusive muitos gregos que estavam em Roma. Exato. E veja que esse movimento ele é dinâmico, não é? Exato. Porque também a própria Igreja de Cristo, que inicialmente se sediou em Roma, depois se separou com duas sedes, a católica romana em Roma e a católica ortodoxa em Constantinopla, que depois virou Istambul, e viraram duas grandes igrejas, a romana e a ortodoxa, separadas, com hierarquias separadas e inclusive com práticas diferentes. Que variaram naturalmente de acordo com as culturas onde elas se desenvolveram e disseminaram. Então, as duas, né, de Roma passa também a Constantinopla. Constantinopla passa aí a partir do século, não sei, quarto ou quinto, agora não me lembro bem. Acho que um pouquinho. Ou mais adiante, Mais passa a ser também a noiva. Né? E, no entanto, ela acaba também dando as costas. Não dá conta. Não dá conta desse consórcio, porque permite que outras culturas
vindas aí dos persas acabem dominando-a. Então, é interessante esse movimento, né? E mais recentemente, o que Deus faz, que aqui na parábola é o Senhor. Ele manda, Rei. é o rei, aliás, o Senhor é o noivo, né? Aqui o rei é Deus. O rei manda que os seus servos saiam às ruas e vão que fossem para as encruzilhadas. Olha que interessante isso. Interessante isso, né? Porque encruzilhada nos dá a entender, por uma questão até muito direta, de trânsito mesmo, né? Uma zona de perigo. Não é? Porque uma encruzilhada é um local onde duas ruas se cruzam. É a encruzilhada. Ou duas avenidas se cruzam. É uma encruzilhada. Então existe um perigo ali se não há um controle, se não há um sinal de trânsito, um semáforo, se não há uma responsabilidade dos motoristas, não é? É verdade. Então, vejam bem, isso é bastante interessante, o Senhor chamar os seus servos para que fossem procuradas as encruzilhadas, os locais problemáticos do mundo. Interessante isso, eu nunca tinha pensado assim. Os locais difíceis, os locais onde haviam pessoas, como ele fala aqui, lê para mim aqui. Ó, porque então, o rei diz, e depois às encruzilhadas, e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas suas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus, é o que o Geraldo está falando. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. E aí nós vamos ver o cristianismo sendo espalhado, por exemplo, pelo esforço dos portugueses no Brasil. Nossa. O Brasil era uma encruzilhada, continua sendo até hoje, né? Porque os portugueses chegaram aqui, os primeiros jesuítas, encontraram naturalmente nações indígenas ainda muito primitivas. A mesma coisa aconteceu na América do Norte, na América Central, na África, na Ásia. Nós sabemos, por exemplo, que a tarefa dos missionários católicos na Índia, na China e no Japão foi uma tarefa muito difícil. Exato. A história do cristianismo no Japão foi muito triste. Em determinado momento, o cristianismo se espalhou com muita velocidade no Japão, no século XVI para o século XVII. E naquela época, há registros históricos que indicam que 300 mil japoneses já tinham se convertido ao cristianismo e todos eles foram mortos pelos samurais. Exato. Né? Porque quando os samurais, que eram aqueles senhores feudais de poder e que governavam o Japão com muita violência, perceberam que eles estavam perdendo seguidores das suas tradições antigas, eles simplesmente mandaram matar todos os cristãos. E de forma muito terrível, né? Eles foram crucificados vivos em postes, em cruz, e eles eram queimados com águas ferventes. Exato. Uma forma muito triste. O mesmo aconteceu na China, né? Nós tivemos, por exemplo, a cidade de Macau, na China, que foi vamos dizer assim, cristianizada por Francisco Xavier, São Francisco Xavier, onde ele fundou a primeira igreja de São Paulo, na China, e que depois também foi destruída. Nós tivemos também esse esforço cristão na região onde hoje é a Índia. Nós tivemos esse esforço cristão também nas Filipinas. Então, nós tivemos muitos momentos históricos também na África, no Brasil, na América do Sul, Central, na América do Norte. Essas encruzilhadas do mundo. Eu acho que é interessante, e eu tenho certeza que o Geraldinho
concorda comigo nesse aspecto, porque nós já conversamos muito sobre isso, que a gente precisa fazer o recorte, gente, que nós estamos falando aqui desses verdadeiros apóstolos de Jesus. Exato. Nós jamais estaríamos falando sobre os excessos que ocorreram historicamente em nome do cristianismo. Não é disso que a gente está falando. Então é só importante separar, porque, obviamente, luminares, espíritos muito elevados caminharam nesses empreendimentos sobre os quais o Geraldinho está falando em nome de Jesus. E, obviamente, infelizmente, a mensagem do Cristo foi deturpada em processos de poder, de dominação, de muitas torturas. Principalmente na Europa. Né? E, obviamente, nós não compactuamos com nada disso. Então, é importante separar para a gente poder perceber que nós estamos falando de missionários que desceram à Terra numa missão de amor e que queriam sempre o bem, a dignidade de todas as pessoas. E Emmanuel chega a dizer, por exemplo, que até sobre ele, uma mensagem que ele escreve sobre a vida que ele teve como Padre Manuel da Nóbrega, que ele estava cansado, ele como jesuíta que foi formado na Universidade de Coimbra, ele decidiu vir para a América do Sul, vir para o Brasil, justamente porque ele não compactuava com os rumos que a Inquisição estava começando a tomar na Europa. Então ele estava cansado, ele diz assim na mensagem, eu cansado do fastio mundano, não é? E verificando a possibilidade da ocorrência de horrores incompatíveis com o cristianismo, decidi seguir sem qualquer recursos para as terras do Brasil. E assim vieram com ele, por exemplo, luminares também, como José de Anchieta e outros mais, Padre Manuel de Paiva, que veio antes dele, inclusive, que nós acreditamos ser uma das encarnações do nosso querido Chico Xavier, esses que foram missionários do Brasil, mas tiveram outros missionários. Por exemplo, Francisco Xavier foi um jesuíta que, depois de fundar a ordem, junto com Inácio de Loyola, decidiu ir até os locais longínquos da Ásia. Foi ele que foi levando a primeira expedição portuguesa à Índia, à China e ao Japão. E esse Francisco Xavier não é uma encarnação do Chico, gente. Bom salientar. É bom separar as coisas. Né? São Francisco Xavier, que viveu na mesma época de Padre Manuel de Paiva, que no caso era o Chico no Brasil, e ele levando o cristianismo para o povo asiático. Então veja, essa realidade aqui foi toda prevista pelo Cristo. Então a mensagem dele, o que é o chamado para as bodas? É a mensagem, é a divulgação da mensagem. Foi feita a toda a gente. Não teve, vamos dizer assim, nenhum empecilho de chamar os gentios para a mensagem. A mesma coisa quando, durante a Idade Média e o início da Renascença, o cristianismo europeu tomou as vias do absolutismo, se unindo ao Estado absolutista, por um lado, e por outro lado, passando a perseguir os judeus, os muçulmanos, chamados à época de mouros, e também todos aqueles que não aceitavam a Igreja Católica Romana e as suas inovações indébitas, né? Então todos eles se desviaram tanto que foi necessário um novo chamado através da Reforma Protestante. Então aí novos missionários desceram à terra, como por exemplo o povo valdense no sul da França, antes deles o povo cátaro, também no sul da França e norte da Espanha hoje. Todos esses dois povos foram massacrados e depois deles vieram, naturalmente, a missão gloriosa de Francisco de Assis, a reencarnação de João Evangelista para retornar à igreja àquela simplicidade natural. Mas, infelizmente, a mensagem dele também não foi compreendida, foi desvirtuada. Então, foi necessário chamar John Wycliffe na Inglaterra, Calvino na Suíça,
E depois Jan Hus, Jan Hus, de Praga, que é outra encarnação do nosso Chico. E também, por último, na Alemanha veio o Lutero, Martinho o grande reformador. Lutero, que Chico Xavier confirmava ser a reencarnação de Paulo de Tarso. Olha essa informação, gente. Essa informação é muito interessante. Vou até pedir para o Geraldinho repetir. Então nós temos aí a reencarnação de João Evangelista em Francisco de Assis e depois em Jan Hus, não é? Nessa linha, a reencarnação de Paulo de Tarso em Lutero, Martinho Lutero. Que legal, gente. Novamente tentando trazer, Exato. Quer dizer, são os servos que foram chamar, né? Chamar o povo. E é muito interessante quando a gente olha para todas as epístolas paulinas no Novo Testamento, a tentativa de alertar as igrejas, As 12 igrejas. As igrejas, ele retorna como Lutero para reformar, né, todo aquele contexto mesmas igrejas. tão deturpado. Exato. E vejam que isso é uma questão muito bonita, apesar de todas as lutas, né? Claro que os jesuítas que fundaram a Companhia de Jesus também foram deturpados por uma inquisição imprópria e que perseguiram os reformados, né, os protestantes, muitos deles sendo queimados. O Jan Hus foi queimado em praça pública na cidade suíça de Constança. Veja bem. Então, a luta foi muito grande. Foi muito grande. Muito Quando a gente grande. pensa na noite de São Bartolomeu, gente... Mais adiante, né, no século XVI. Século XVI. Na França, a noite, se não me engano, é 29 ou 24 de agosto. De agosto. 24 de agosto, a rainha Catarina de Médicis, influenciada por gênios sombrios, determina a perseguição e a matança das famílias huguenotes. Os huguenotes, naquela época, eram os protestantes franceses. Então, foi uma luta muito grande. Né? Inclusive, gente, quem quiser entender mais sobre a noite de São Bartolomeu e todo esse contexto da perseguição dos huguenotes, há um livro muito interessante psicografado pela médium Ivone do Amaral Pereira, cujo título é Nas Voragens do Pecado, em que ela própria está na história, numa outra encarnação, e a família dela perseguida e absolutamente assim destruída pelos mandos da Catarina de Médici. E outra informação também que Chico Xavier dizia, que nós espíritas cristãos fomos os huguenotes daquela época, né? E estamos hoje aqui lembrando que todo esse esforço, né, de João Evangelista, Francisco de Assis, Jan Hus, vai voltar na pele de Allan Kardec e Chico Xavier para novamente nos chamar de volta ao festim das bodas. E agora, onde está a noiva? A noiva está no Brasil. Eu só acho que é interessante você passar pela França, né? França antes do Brasil. Veio a França do século XIX, que foi o palco, não é, terrestre, desde Lyon, onde nasceu Allan Kardec, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, e até a Paris de Todas as Luzes, onde ele viveu a maior parte do tempo, passando pelos ensinamentos de Yverdun, na Suíça, a tarefa gloriosa da codificação da terceira revelação divina aos homens, que é a doutrina espírita cristã, chamada também de Espiritismo, através da qual todo o Evangelho de Jesus é relembrado, assim fazendo valer a profecia constante no capítulo 14 de João Evangelista, e eu vos enviarei o Consolador, outro Consolador, e ele vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ó o chamado aí para as bodas. E vos explicará todas as coisas, porque a chave do Espiritismo, que é a reencarnação, é a chave que vai abrir a porta que Jesus nos convidou a bater. E é muito interessante a gente pensar esses contextos históricos,
porque Jerusalém, e a gente até tem informações muito, muito preciosas sobre Jerusalém nas cartas de Cícero, Cícero escrevendo, principalmente a Sallusto, sobre Jerusalém e falando sobre a vontade de conhecer aquele ambiente. Cícero teve um grande amigo judeu e que escrevia para ele sobre Jerusalém, aquele ambiente de muita gente, de cultura, de história sendo feita, de ciência. E quando a gente pensa no século XIX, esse ambiente é Paris. Absolutamente. O Absolutamente. auge ali do positivismo, desse contexto O auge maravilhoso do materialismo o auge do histórico. materialismo. Mas eu falo assim, esse contexto maravilhoso de ciência em expansão, quando a gente pensa no século XIX, a gente tem a cidade de Paris como um grande palco de Tanto é que é muita chamada ciência. Cidade das Luzes. Cidade das Luzes. Né? E aí vem, mais uma vez, esse convite à noiva. Convite à noiva, mas a França, infelizmente, recusa o convite. Né? A noiva foge do casamento. Deixa a aliança prometida, porque, infelizmente, a França entra num processo de positivismo, de materialismo histórico, a Revolução das Comunas de Paris, depois vem a Guerra Franco-Prussiana, que causa grandes males à Europa, causa uma fome terrível no século XIX, e entrando no século XX, nós vamos ver a França participando de 2 grandes guerras mundiais, que, de certa forma, fizeram com que o espírito francês, daqueles que lá se desenvolveram e viveram nesses últimos 2 séculos, se fechasse à religião, se fechasse ao chamado do Cristo, voltando-se mais para a filosofia materialista que impera lá até hoje, infelizmente. Né? E é mais uma razão para que o chamado, os servos do Cristo fossem em outra encruzilhada, que é o Brasil. Né? E plantando no coração do Brasil, já no final do século XIX, nós temos aí luminares pioneiros do espiritismo, como Bittencourt Sampaio, como Bezerra de Menezes, olha que maravilha, como Aura Celeste, espíritos bem centrados, Eurípedes Barçanufo, Cair Bar Schutel, Batuíra, tudo isso veio, né, esses espíritos que vieram, muitos deles inclusive vindo da própria Europa, de Portugal e da Espanha. Nós tivemos também o Inácio Bittencourt, né, que vai desencarnar em 1944. Nós tivemos Zilda Gama. E tudo isso assim preparando os caminhos para chegar à volta de Allan Kardec, que é o nosso Chico Xavier, onde ele assumiria naturalmente o bastão a partir de 1927 em Pedro Leopoldo, trazendo esse bastão de luz, de paz, de alegria, de convite ao amor e à fraternidade, convidando-nos para as bodas do Cristo, até a sua desencarnação em 30 de junho de 2002 e até além dela, porque nós estamos aqui até hoje influenciados por ele, divulgando essa mensagem, né? Uma obra que já conta com 547 livros publicados. Olha aí que maravilha. E que realmente, segundo o dizer de Martins Peralva, é uma obra enciclopédica, ciclópica, ele dizia para nós. Com certeza. Então vejam, nós somos desses aí que fomos convidados a essas bodas, muitas vezes sem nenhuma nobreza, né? Sem nenhuma, vamos dizer assim, honra no sentido espiritual, mas nós fomos convidados. E sendo convidados, nós temos que nos apresentar nesse casamento divino com a roupa adequada. E aí que tá, né, gente? Aí é que está o problema, né? Qual que é a roupa adequada? A túnica nupcial. E, infelizmente, ali nem todos os convidados serão os escolhidos.
E aí, nesse ponto, gente, para a gente já caminhar para o fim aqui, com todo respeito às escolas cristãs religiosas que pensam de uma forma diferente da nossa, no sentido de sermos espíritas cristãos, mas não existe favoritismo da parte de Deus. Não existe. Não existe, Todos gente. são chamados. Infelizmente, algumas escolas religiosas no Brasil, de denominação cristã, elas vão dizer que esses escolhidos, eles seriam de uma certa forma, assim, escolhidos de uma forma destacada por Deus, privilegiados por Deus, ou protegidos por Deus, ou mais... Gente, isso não existe. Quando o Geraldinho traz muito bem a lembrança da veste nupcial, sendo o requisito para os escolhidos, nós estamos falando de uma veste que é a pureza de coração, que é a humildade, que é a vontade de aprender, que é a vontade, como Kardec vai definir o verdadeiro espírita, de combater as próprias más tendências. É isso que é veste nupcial. Os escolhidos são aqueles que se preparam para entrar nesse banquete, para desfrutar desse banquete. Infelizmente, no Brasil, nós temos irmãos e irmãs que acreditam que esses escolhidos seriam literalmente escolhidos de Deus como favoritos de Deus. Isso é essa é uma concepção absolutamente contrária à essência do cristianismo, à ontologia do cristianismo. Todos nós somos filhos de Deus e essa é uma igualdade que nós guardamos. Somos todos filhos de Deus em igualdade. Não existe favoritismo. Mas Deus espera que nós cheguemos nas bodas, na festa das bodas, com a roupa adequada. Exatamente. E qual seria essa roupa adequada? Essa veste nupcial. Essa veste nupcial, não é? Então, gente, isso aí naturalmente é uma figura. Uma figura. É uma maneira, um linguajar que Jesus usou, que nós chamamos de parábola, para nos mostrar de uma forma clara que ninguém pode ir a um casamento de qualquer jeito. A pessoa não pode, por exemplo, receber um convite e se ela recebe esse convite, Exatamente. é um convite muito honrado. Exatamente. Não é? É sinal que os noivos estão honrando, não somente os noivos, mas os pais dos noivos. Esse rei. Esse rei está honrando essa pessoa com um convite glorioso. Exato. E ela tem que honrar esse convite. Exato. Ela tem que se preparar para essas bodas, para esse casamento. Não é? Nós sabemos que as nossas queridas mulheres se preparam, vão no salão, se maqueiam, preparam o cabelo, escolhem uma veste maravilhosa, esvoaçante, bela, não é? É verdade. E muitas vezes também usam os seus apetrechos, não é, muito nobres, as bolsas, os brincos, os colares, quer dizer, ficam todas muito bem distintas, maravilhosas. E os nossos homens também vão procurar um terno que lhe seja agradável e digno, uma gravata muito bonita, uma lapela bem preparada, um sapato muito lustroso, não é assim? Claro. Então nós temos que ir para as bodas com as vestes adequadas. Isso é um símbolo. Qual que é o símbolo? O símbolo da veste nupcial é justamente a preparação. Se eu recebo um convite, então eu fui convidado para uma festa espiritual, que é o casamento do Mestre de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Mestre Senhor, nosso guia e modelo, com a nossa pátria. No caso nosso do Brasil, a pátria do Evangelho, o coração do mundo, não é? E se nós estamos nessas bodas, nós estamos encarnados aqui, não é? Exato. Então nós todos estamos nessas bodas brasileiras. Encarnamos aqui para isso. Eu tenho que me preparar internamente para honrar esse convite, ou seja, honrar a palavra do Evangelho de Jesus nos meus atos, nas minhas ações, nos meus sentimentos, nos meus pensamentos, para que eles sejam os mais puros possíveis, para que eu possa ingressar nessa festa.
Então E percebam... não me apresentar como aqui, lê aqui para nós. Porque aí o rei entrou em seguida para ver os que estavam à mesa, e percebendo um homem que não vestia a túnica nupcial, disse... Não estava preparado. Não estava preparado. Não se preparou. Não se preparou. Foi desleixado. Foi... Não deu importância ao Imprevidente, casamento. né? Foi imprevidente. Olha só. Exato. Foi indigno da festa. Meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes. Mais uma vez a frase, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então percebam, gente, como a figura é perfeita. Muitos são chamados, todos são chamados, muitos são chamados. A todos aqueles a quem chega essa mensagem maravilhosa do Evangelho, são chamados. Agora, quem é escolhido para participar desse banquete espiritual? Que nós estamos falando de planos elevadíssimos. Quem se preparou espiritualmente. E olha aí, quem vai à festa foi honrado por um convite. Né? Então ele assume qualquer igreja cristã que seja ela católica romana, católica ortodoxa, até o próprio espiritismo cristão, Claro, protestantismo. todo o protestantismo, as igrejas todas reformadas, elas, né? Que muitos chamam de crentes, ou evangélicos, não é? Também a Umbanda cristã, que também existe, não é? No seu sincretismo afro-brasileiro e europeu. Tantos judeus messiânicos, né? São os tantos, judeus né? messiânicos, vejam só, os próprios muçulmanos, que também têm em Jesus um profeta e em Maria de Nazaré uma santa, pouca gente sabe disso, viu? Mas nós já visitamos as mesquitas de países muçulmanos e vimos lá que eles são adorados também como profetas, como patriarcas e pessoas santas. Então, se eles não honram esse convite, E aí? em se preparando interiormente para essa festa, é preciso que eles saiam das... Olha só, Jesus fala em trevas exteriores. Exato, exatamente. Não é treva interior, é treva exterior, que é o sofrimento da expiação, da prova. Lançai-os nas trevas. Exatamente. Que é o que, gente? Eles não se prepararam, então volta numa reencarnação de provas e expiações, talvez duríssimas. Ou até mesmo degredo, né? Ou até mesmo degredo da Terra para planetas mais primitivos, onde haverá choro e ranger de dentes. Nós queremos isso para nós? Não. Não, ninguém quer isso. Então, gente, o ensinamento moral dessa parábola é um só. Jesus nos convida a ter a veste nupcial para as bodas do seu casamento com a nossa pátria, com a nossa região do Cruzeiro, né? É isso aí. E eu para finalizar, eu acho que é importante a gente sabe, com o espiritismo a gente tem definições mais amplas, um pouco mais detidas de céu, mas como no contexto cristão a gente usa muito essa palavra céu, é importante a gente ter dentro do nosso coração a realidade que a gente não vai entrar no céu de qualquer jeito, não vai mesmo. Não adianta, porque ninguém vai arrombar as portas do céu. Ninguém vai. A não ser aqueles que têm a fé pura e cristalina, a consciência tranquila e o amor do coração. O Chico disse pro Geraldinho: quem que tem as portas do céu escancaradas? Exatamente. Olha só. Aquele que já aprendeu a perdoar. Olha aí, gente. Tem as portas do céu escancaradas para ele. Uma coisa mais linda, gente. Bom, eu acho que a gente chega, né? A gente chega então ao fim da nossa conversa aqui, pessoal. A gente passou um pouquinho hoje, porque o assunto é realmente muito interessante. Essa é uma parábola riquíssima. Existem vários caminhos de interpretação e de discussão, e esse é um caminho interessante. A gente vai perceber que Kardec vai seguir nessa toada nos próximos cultos aqui do Evangelho, em que nós vamos continuar aqui agora entrando na explicação de Kardec, mas hoje a gente fica por aqui.
Como sempre a gente diz, o evangelho vai ficar salvo, nós estaremos aqui na quinta-feira que vem às 8h30. E para a gente finalizar, já lembrando aí das nossas águas, para que elas sejam fluidificadas pela espiritualidade superior, o Geraldinho vai trazer a nossa prece final. Então nós vamos fechar os olhos nesse momento e pedir a Deus que nos abençoe com a água fluidificada, que os benfeitores espirituais nos possam carrear com seus eflúvios de paz, amor e perdão. E nós vamos pedir, humildemente, nesta hora, reconhecendo os nossos próprios enganos, os nossos próprios erros, as nossas dificuldades na vida cotidiana. Essa vida onde vamos encontrar-nos bastas vezes com os tropeços da estrada, mas nunca desistir do caminho. Podemos cair, nos esfolar, sofrer, mas é preciso levantar-nos novamente. Termos a fé firme e poderosa, a vontade perseverante no bem, termos foco na esperança sublime que já recebemos o chamado para as bodas divinas em nossos corações. Haveremos de honrar esse convite, transformando-nos por dentro, portas adentro da própria alma, a fim de que os sentimentos mais nobres e puros, as virtudes mais santas, os conhecimentos mais necessários possam iluminar as nossas mentes e impulsionar os nossos corações no sentimento da verdade e da vida. E para tanto, humildemente, Senhor, nós te agradecemos. Nós te agradecemos o convite que recebemos para as tuas bodas. Fazei, Senhor, que nós possamos entender a significação deste momento, a elevação com que nos honras e, sobretudo, Jesus, ensinai-nos a perdoar. Não 7 vezes, mas 70 vezes 7 qualquer ofensa. A orar pelos nossos inimigos e perseguidores. A pedir o bem para aqueles que nos perseguem e caluniam. A fazer tudo o que possa estar ao nosso alcance para desejarmos o bem a todos aqueles que não nos compreendem, e especialmente a todos aqueles que, infelizmente, ainda não nos amam. Enfim, Jesus amado, ensinando-nos o caminho do perdão, nós te suplicamos o perdão por nossa vez, pois sabemos, desde tua oração dominical, que somente seremos perdoados na medida em que soubermos perdoar. E em teu nome, Mestre amado, divino condutor de nossas vidas, divino noivo de nossas esperanças na vida terrestre, nós dizemos: Ave Cristo, amado Jesus. Aqueles que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e te saúdam para sempre. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, pessoal, então a gente fica por aqui. E na quinta-feira que vem, às 8h30, a gente se encontra, tá bom? Beijo. Beijo, gente.